Bem-vindos ao programa Caminhos de Sentido. Um programa de reflexão onde nós temos feito aqui uma caminhada a pensarmos um bocadinho sobre o sentido da nossa vida, o sentido da nossa existência, o para que nós vivemos. Abordamos muito conteúdo antropológico, filosófico, da análise existencial e da logoterapia, que tem sido o grande foco aqui dos nossos programas. A logoterapia é a terceira escola de psicologia de Viena. Ela foi pensada, elaborada e vivida pelo seu criador, o Viktor Frankl, que quando pensou a logoterapia, já desde cedo, ele pensava nestas questões do sentido da existência humana, o que é isto da nossa vida, o que é que nós andamos aqui a fazer, para que é que serve. Mas também ele elaborou esta teoria e viveu-a na pele, experimentou-a nos campos de concentração, no seu Experimentum Crucis. E ao longo desta última temporada, destes últimos programas, nós temos abordado uma outra questão particular dentro da logoterapia, que é a espiritualidade e a religiosidade, porque Viktor Frankl aborda as duas questões dentro desta sua teoria da logoterapia. Quando nós falamos de espiritualidade, nós vimos nos últimos programas que abordamos questões que têm a ver com a sensibilidade, com a intuição, com a contemplação de uma paisagem, da natureza, com a arte, todas estas questões que têm a ver com a experiência vivida. E também abordámos a questão da religiosidade, que ela é muito marcante também dentro da própria logoterapia. Hoje nós temos aqui um convidado muito especial, muito caro ao meu coração, que é o Padre Carlos Vieira, monfortino, mora aqui em Fátima, ele depois já se vai apresentar. Mas hoje eu quero só ler aqui um excertozinho, está bem, para nos ajudar aqui à nossa reflexão, que é do Guilherme Parreira, que foi um discípulo de Frankl e ele viveu uns tempos com Frankl. Por acaso é o livro que nós temos aqui, é muito interessante porque ele é do México e ele fez uma pós-graduação e estava a escrever a sua tese, isto em 1979, ou por aí assim. E o que é que aconteceu? Ele estava quase a terminar a tese, houve um tremor de terra e ele perdeu quase o manuscrito todo. O que nos faz pensar também no próprio Viktor Frankl, que viveu isso nos campos de concentração. Ele perdeu o seu manuscrito. E o que é que acontece? Ele conhecia Frankl já das suas pesquisas e contactou Frankl e disse, olha, aconteceu isto. E Frankl, que já tinha uma certa amizade com ele, convidou para ir morar com ele em Viena uns meses para ele poder terminar a sua tese, ou melhor, reconstruir novamente a sua tese. E ele foi viver com ele, viveu com ele ali entre o verão e o outono, e portanto este livro ele é o sumo todo da logoterapia, porque foi ali no contacto direto com a pessoa do Viktor Frankl que ele escreveu este livro. Então eu vou ler um excerto que nos fala um bocadinho desta questão da espiritualidade. A possibilidade de que o ser humano inclua Deus como seu interlocutor brota no pensamento frankliano de uma concepção transcendente da vida, que tem a sua raiz no pensamento filosófico e religioso judaico. O ser humano, nesta perspectiva, considera que a unicidade e irrepetibilidade do seu ser provém do Deus Criador e Autor da vida. Definitivamente temos consciência de que recebemos a vida e que, mais do que donos dela, somos seus administradores. Chegarão o dia e a hora em que, depois de ter transitado o caminho no mundo e ter sido os protagonistas da própria história, cada ser humano entregará o seu espírito a Deus, a fonte, princípio e fim. E aqui nós vemos como, dentro da logoterapia, cabe a religiosidade também. Então hoje nós temos aqui o Padre Carlos nesta perspectiva de nos vir ajudar a pensar um bocadinho a questão da religiosidade, a importância dela e da espiritualidade na nossa vida. Padre, foi aqui muito intenso aqui o início, mas gostava que falasse um bocadinho de si primeiro. Sim. Então, sou o Padre Carlos Miguel José Vieira, missionário monfortino, já com os votos
deixa-me cá ver, 18 anos, 19 anos que eu entrei na comunidade dos Monfortinos, e nos Monfortinos estou concretamente desde que eu fiz os primeiros votos, desde 2008, portanto já são passados aí uns bons anos da vida religiosa. E os últimos anos eu estive em frente de uma paróquia, aqui na Diocese de Santarém, portanto Alcanena, Bugalhos e Monsanto. E em setembro, por forças também maiores e sobretudo da congregação, deixei as paróquias e agora dedico-me, lá está, substancialmente à espiritualidade monfortina. O que é que consiste? É fazer uma proposta, um caminho àqueles que querem ou que queiram viver a vida com Cristo de uma forma mais intensa através de Maria. E então, eu sou de Angola, vivo fora de Angola já há 24 anos e sempre que eu falo isto lembro-me que já são passados muitos anos, portanto, muitos anos já tenho eu, ou alguns anos. E então conheci os Monfortinos na Holanda, em 2002, 2003, e no momento em que eu estava à procura de um sentido da vida, em que aquilo que eu acreditava e até punha os meus valores já não me fazia muito sentido. E então houve um padre monfortino que me fez o convite para participar em alguns movimentos lá da paróquia, e ele depois percebeu que provavelmente eu podia dar um bocadinho mais, provavelmente eu tinha algo mais. E também coincidiu com, como eu disse, com uma crise existencial, aquelas famosas perguntas, não é? Eu estava na Holanda, um país que aparentemente há de tudo, mas quem é que eu era? Mesmo até em termos de vida religiosa. Pela primeira vez eu tive contacto com o mundo budista, com o hinduísmo, com o mundo muçulmano, com os judeus. E eu me perguntei mais, no meio de tudo isto, o que é ser cristão? Quem é Cristo? Ou seja, ajudou-me um bocadinho a ir às minhas origens cristãs. Mas ao mesmo tempo também quem era o Carlos, não é? O que é que o Carlos estava aqui a fazer neste mundo, como nós ouvimos naquela música tão grande e tão frio, não é? Mas dá um sentido. E nesta procura, era uma palavra que sempre me identifiquei e sempre também realçava aquilo que eu sou e que eu era na altura, era buscador, procurador de Deus nesse sentido da vida. E então, eu nesta altura encontrei em Cristo aquele que dá o sentido pleno da nossa existência. Entrei, fiz esta opção, este grande risco da minha vida, deixei tudo para entrar para os Monfortinos e, passados estes anos todos, quase 20 anos, se me tivessem de perguntar teria feito isto, eu teria dito que sim. Aliás, eu tenho dito duas coisas. A minha vida sem Jesus não teria sentido, mas também a minha vida sacerdotal sem Nossa Senhora não tinha o mesmo sentido. Isto tudo para dizer que há sempre em mim esta busca por uma experiência com Cristo. Já encontrei Cristo, sem dúvida, mas isto não é algo estático. Nós temos de procurar. E esta procura de quem somos, o que é que nós estamos aqui a fazer, é contínuo, é um devir. E o Senhor vai falando nos acontecimentos da minha vida, nas pessoas que eu vou encontrando. E de onde eu sou? Eu considero-me como uma árvore. Tenho as raízes em Angola, vivi lá até os meus 19 anos. Depois tinha o meu tronco na Holanda, porque foi o primeiro país onde eu vivi e aqui ajudou-me a consolidar muitas coisas. Os ramos tenho em Portugal, primeiro porque já estive aqui 3 anos, depois estive fora e já estou cá agora há 11 anos. Tenho as folhas na Itália, porque vivi na Itália. Tenho algumas ramificações dessas folhas também no Brasil, porque vivi no Brasil. E tenho, apesar de ter vivido lá há pouco tempo, mas porque vivo a espiritualidade monfortina, tenho uma veia, qualquer coisa também, de alguns frutos em França. Portanto, este é um bocadinho o Padre Carlos
E atualmente vivo aqui em Fátima. Muito bem. E podemos dizer que encontrou o sentido da sua vida em Deus e naquilo, no seu papel e naquilo que desempenha hoje enquanto padre, mas, sobretudo, a sua missão passa muito pelo atendimento às pessoas, não é, padre? Sim. É aí que você se realiza. Nós somos caminhantes, nós somos peregrinos. E há uma passagem bíblica, a propósito de acompanhar pessoas, porque atualmente estou também a exercer o meu ministério, passa muito por atender pessoas atualmente no Santuário de Fátima e também em casa, aqui na nossa casa. E há uma imagem que me acompanha muito, é dos discípulos de Emaús, em que eles passam por uma experiência, podemos dizer, um tanto quanto forte, traumática, porque viram o seu mestre morrer daquela forma, daquela maneira. Estavam à espera que ele iria ressuscitar passado 3 dias e não aconteceu. E face a isso, eles dão as costas a tudo que eles esperavam e vão-se embora. Praticamente, dão-se a realidade, não é? Acabou a esperança deles. E no meio de tudo isto, Jesus aparece. E ao aparecer, Jesus faz um percurso com ele, um caminho com eles, desde a leitura da Escritura, deixa falar, escuta atentamente e depois, aos poucos, vai falando, até ao ponto deles fazerem duas experiências. A experiência que ardia o coração e a experiência da fração do pão. Voltando àquilo que é atualmente o ministério que eu estou a fazer. O que é que acontece quando atendo algumas pessoas? Precisamente isto, porque algumas estão à procura de um sentido da vida, estão num desespero, querem uma resposta, querem naquele momento uma luz, são palavras que as pessoas usam, mas também querem encontrar um caminho. E é aqui que aparece um bocadinho também a minha missão como sacerdote, é ser canal de graça para essas pessoas. Como alguém e uma amiga disse-me em tempos, ao fim e ao cabo, ser facilitador do encontro com Jesus, com Deus. Não é? E é curioso que quando a pessoa, depois de um atendimento, e não poucas vezes a pessoa está a falar da sua vida, estou a escuta atentamente e pergunto, mas como é que vai se dar aqui a volta à situação? E de um momento para o outro, o Senhor, porque por isso mesmo é que é um momento de encontro com o Senhor, é um sacramento, e o Senhor dá-lhe um toque. E a pessoa sai de lá mais confortada, sai de lá com maior esperança. E tudo isto é possível porque o Senhor naquele momento também ajuda a pessoa a reler a sua história. À medida que vai falando, ela também vai relendo a sua história e vai apresentando ao Senhor. E uma das coisas bonitas deste momento é que a missão do sacerdote é dar à pessoa a possibilidade de releitura da sua vida. É ela pôr os óculos da fé. Porque o que é que acontece? Nós às vezes vemos as coisas de uma forma muito humana. E nós temos sempre miopia. Quem lê a vida só de uma forma humana é míope. E então é necessário, e dou muitas vezes esse exemplo, se eu tirar aqui os meus óculos, vejo aqui a Marta, mas depois há pormenores que me escapam. E às vezes é assim que nós fazemos as leituras da nossa vida. Mas a partir do momento que temos a dimensão espiritual e colocamos, então já me faz sentido, já consigo ver os traços, não é? E é essa também a tarefa da vida espiritual. Ver as coisas para além daquilo que é a minha sensibilidade. Muito bem, padre. Eu estou-me a lembrar, nós em logoterapia, aliás, o próprio Frankl, ele dizia, e foi a grande novidade na altura, é que nós somos um ser bio-psico-espiritual. E Frankl diz que nós temos esta nossa parte que é a chamada noética, não é? O ser noético, que é o ser espiritual. E na pós-graduação que eu estava a fazer, na especialização que eu estava a fazer agora, eles lá deram um exemplo muito giro. Eles disseram,
a parte noética, este nosso ser espiritual, todos nós o temos. Sim, Porque há sim. pessoas que às vezes dizem, eu não vejo isso em mim, eu não consigo sentir essa parte em mim. Todos nós temos. Mas às vezes, e era esta a imagem que eles nos diziam, o ser noético é como o sol, que às vezes tem nuvens. Está um céu extremamente nublado e ele, às vezes ainda há uns raiozinhos que passam, mas outras vezes não passa nada. Mas não significa que ele não esteja lá, que o nosso ser noético não esteja lá. E a função de logoterapeutas e a sua, enquanto padre, é ir ajudando a pessoa a tirar aquelas nuvens, como você dizia, os tais óculos, não é? Ajudar a tirar ali aquelas nuvens para que a pessoa tenha consciência de que essa parte existe dentro dela. Sim. E das consequências positivas que tem sobre a sua vida. Concordo plenamente e vou recorrer aqui a dois exemplos. O primeiro, a propósito desta dimensão noética, desta dimensão espiritual, vale a pena dizer o seguinte, partir deste fato. A palavra religião, na sua essência, na sua etimologia, significa ligar. Para que o homem atinja a plenitude daquilo que ele é necessário ele ligar e ver a sua vida numa dimensão holística. Nós não somos simplesmente corpo, não somos só matéria. Nós temos uma dimensão que nos transcende, temos uma dimensão que nos leva a ver as coisas de uma forma diferente. E a partir deste momento em que eu tomo consciência desta dimensão espiritual, desta dimensão religiosa, eu vou ligando todas as áreas da minha vida. A palavra religião significa mesmo isso, ligar, fazer associações, para que nenhuma parte da minha vida seja descurada. Mesmo que e é curioso que há uma tendência, se aqui há uns anos, fruto de um racionalismo, negava-se a dimensão espiritual, hoje as pessoas cada vez mais ligam a sua vida, é óbvio que depois tem um outro nome, mas não deixam de chamar, de descobrir esta dimensão espiritual. Que depois, ainda ontem falando com alguém, dizia-me que fez os caminhos de Santiago, ela, porque acreditava, mas algumas pessoas que fizeram com esta mesma pessoa não acreditavam, mas sentem alguma coisa. Ou seja, há um reconhecimento da dimensão espiritual que não se esgota simplesmente com a explicação deste mundo mais material. As pessoas sentem isso. É óbvio que, pelas circunstâncias dos nossos tempos, hoje não encontram muitas das vezes a resposta nas formas tradicionais, nas religiões que nós conhecemos, como o cristianismo, como o judaísmo. Assim, aquilo que nós chamamos de um coquetel, e aqui é preciso também de frisar isso, há pessoas que procuram essa espiritualidade, mas ao mesmo tempo nem sempre num caminho que nós consideramos que seja o melhor. Primeiro, porque há só uma dimensão em que a pessoa há uma busca de si mesmo, e a dimensão da espiritualidade não, é uma abertura ao que nos transcende. E há uma outra coisa que o Catecismo da Igreja Católica fala, é que como nós, como criaturas de Deus, cada um traz em si este sopro que Deus, no momento da criação do mundo, esta metáfora, esta grande, que nos ajuda a compreender como Deus fez a cada um de nós único e irrepetíveis. E no momento da nossa criação, Deus colocou em nós este sopro, soprou em nós e temos esta dimensão sacralizada, digamos assim. E é aqui, chamamos depois, ou consciência, chamamos depois templo do Espírito Santo, mas cada um de nós traz isso. Agora, nem todos respondem da mesma forma, nem todos estão abertos, mas esta é uma dimensão que faz parte de nós, faz parte da nossa constituição enquanto seres humanos. E a nos dizer isto não é só simplesmente a teologia, a religião. A nos dizer isto é a dimensão antropológica, porque é algo linear em todos os povos. O povo africano sente-se muito ligado a uma dimensão
ou pela natureza, ou pelos seus antepassados, mas têm na sua gênese cultural esta dimensão espiritual. E todos os povos ao longo da história foram tendo e desenvolvendo uns mais, e depois de encontrar uma resposta numa religião, mas faz parte desta nossa dimensão antropológica, cultural, filosófica, chamamos teológica, esta dimensão mais espiritual. E quando o sofrimento chega? Quando ele aparece, isto bloqueia aqui um bocadinho a nossa visão espiritual da situação e quem não tem um embasamento em Deus, quem não tem estas bases já, esta vida vivida em Deus, então nesse momento a pessoa desmorona, desespera e perde mesmo muitas vezes o norte e o rumo da sua vida. Como é que nós podemos, ou como é que entra aqui a espiritualidade, a religiosidade, Padre? Sim. O sofrimento por si só é algo de atroz. O ser humano que sofre as dores físicas, as dores espirituais, por si só é muito doloroso. Mas como tudo, e aqui tem a ver com duas perguntas que nós temos de fazer. E não poucas vezes as pessoas perguntam: mas porquê a mim? Porquê eu? E recentemente estava numa conversa, até num ambiente familiar, com pessoas, e alguém dizia, não é? Porque a filha desta pessoa estava doente, tem um problema de fórum da sua saúde, e alguém dizia, precisamente porque ela era crente, e dizia: olha, se és assim tão crente, porque é que a tua filha, com 8, com 9 anos, tem esse problema de saúde? E ela, muito sabiamente, disse: eu, sinceramente, não falei nada, deixei a mãe falar. E ela respondeu desta forma: porque Deus deu-me força para eu conseguir levar esta situação. E ela depois dizia: há coisas que nós não temos de imputar a Deus. Nós temos que compreender que, do ponto de vista biológico, fisiológico, o nosso corpo não responde a determinadas coisas. Não tenho de dizer que Deus é culpado por isso. Portanto, ela disse: eu me perguntei sim, porquê? Mas, e aqui outra questão que tem de se fazer: para quê? O para quê é que dá sentido ao nosso sofrimento. Eu estou a sofrer para quê? E Vítor Frankl, Sim. ou aquele filme A Vida é Bela, Sim. nos ensina muito isto. Por si só, o limão não é muito saboroso para se comer ou para se provar. Mas com o limão, nós podemos fazer limonada, podemos fazer bolo, podemos temperar a comida. Com o limão, nós podemos eventualmente fazer outras coisas. Olha, até para a nossa saúde, papel, usa-se também limão. Isto tudo para dizer o quê? Com sofrimento também acontece a mesma coisa. O sofrimento por si só é doloroso. Mas quando nós transformamos, damos um sentido, ela nos leva a dar sentido à vida. E nisto temos exemplos, por exemplo, de alguns santos. Basta pensar, lembro-me agora de Chiara Luce Badano, essa jovem que na sua juventude descobre que tem um cancro, que tem consciência que está à beira da morte. E ela viveu de uma forma plena a sua vida, independentemente das circunstâncias, ao ponto dela desenvolver uma espiritualidade própria que lhe ajudou a viver aquele sofrimento. Portanto, nós temos de ter consciência que a vida é como um pacote. Nós abrimos, vamos ter momento de alegria, momento de tristeza, momento de saúde e, cedo ou tarde, o sofrimento à porta nos bate. Não é por isso que eu tenho de me afastar ou criar, digamos assim, uma certa aversão à minha vida. Ou pensar que tudo acabou porque estou a sofrer. Às vezes dou por mim a pensar um pouco. Eu hoje tenho saúde. Se daqui a um ano me for diagnosticado alguma coisa, vou continuar a sorrir?
vou me fechar em mim, ou o meu mundo vai acabar aqui, ou pelo contrário, vou, à luz da minha fé, à luz daquilo que é o sofrimento de Cristo, e como os pastorinhos aqui em Fátima nos ensinam, oferecer isto e procurar aqui um sentido. Eu penso que a espiritualidade, a religiosidade, nos dão também um sentido para a dor, para o sofrimento. Até porque Thomas Alick, esteve recentemente aqui em Portugal, dizia, e tem um livro muito interessante, cujo título é O Meu Deus é um Deus Ferido. E ele diz que só um Deus que é ferido é que consegue compreender as dores da humanidade. Portanto, naquele grito de Jesus, meu Deus, porque me abandonaste, estão também os nossos gritos de sofrimento. Aqueles que estão no IPO, aqueles que estão nos lares, aqueles que estão em casa, e não só aqueles que sofrem no corpo e no espírito. E há muita gente, recentemente ouvi isto, alguém que dizia, eu fiquei hoje e sou curado, e fui curado diante de uma depressão, porque tive um acompanhamento na área da psicologia, na área da psiquiatria, mas porque fazia adoração e foi o Senhor que também me curou. E isso é o que nós dizemos em logoterapia, a pessoa é livre e responsável pela sua vida. A pessoa agarra a vida nas suas mãos e faz aquilo que ela entender que faz sentido naquele momento. Portanto, não é o sofrimento, não é qualquer situação, adversidade que se coloca na nossa vida hoje que me vai fazer bloquear, que me vai fazer voltar atrás, desistir. Não, eu tomo a vida nas minhas mãos, na minha liberdade e responsabilidade e faço aquilo que dá. Muitas vezes é só aquilo que dá. Padre, agradecemos muito a sua presença aqui no nosso programa, que muito contribuiu e muitas perguntas eu gostaria de lhe colocar aqui mais. Quem sabe até uma próxima vez você possa voltar, mas gostava que você deixasse assim uma mensagem final para as pessoas, algo que as ajude, alguém que está neste momento a passar por uma situação dessas, o que é que pode ajudá-la neste momento a desbloquear e a olhar para esta parte da sua espiritualidade, da sua religiosidade? Duas coisas. Primeiro, há uma frase de Dom Tonino Bello, um bispo italiano, ele também morreu com cancro, que ele dizia, julgai bem a vida. Não simplesmente como aquele que vê os outros a julgar, portanto, é telespectador, mas alguém que vive a vida na sua plenitude, tomando a bola, correndo para trás, para a frente, e como é óbvio, nunca se defendendo. Ir ao encontro da vida. Esta é a primeira coisa. A segunda que eu queria aqui referenciar é que a vida é um dom de Deus. Recebe ela como presente e faça desta mesma vida não só um dom, mas faça que, acima de tudo, seja o Espírito Santo a conduzir a sua vida. E você vai perceber que Deus conduz a sua vida, a sua história. E nessa história é uma história de amor. O Papa Francisco, que escreveu recentemente a sua encíclica sobre o coração de Cristo, diz-nos precisamente isto, que São Paulo, estando São Paulo, Deus amou-nos. E nada mais, nada melhor do que fazer também a experiência com Deus que nos ama, que um Deus que é pastor, que um Deus que está sempre conosco. E isso ajuda depois muito no conhecimento pessoal, nos ajuda muito a gerir as nossas emoções, os nossos sentimentos, a nossa razão, mas acima de tudo ajuda-nos a fazer uma experiência de amor com Deus. Muito obrigada, Padre. Até ao próximo programa, se Deus quiser.